Quando se fala ainda na política econômica relacionada ao trabalho, também se vai tocar na questão concernente ao desemprego. O fenômeno econômico do desemprego vai ser, por vezes, enfrentado das mais variadas formas pelo direito. Uma forma é tratar o desemprego como um simples efeito natural do mercado. E destarte, descaberá ao poder público atuar em relação a medidas destinadas a erradicá-lo ou a minimizá-lo. Por outro lado, é possível que o desemprego venha a ser combatido mediante uma política definida entre os representantes da classe trabalhadora, sindicatos, e empresas ou entidades representativas das empresas, mediante celebrações de convenções e acordos coletivos. Por sinal, esta foi uma forma estimulada já no segundo semestre do segundo governo Dilma. Também se pode pensar na adoção de políticas por parte do próprio poder público diretamente, criando frentes de trabalho, estimulando a realização de obras públicas, por exemplo. Tal ocorreu durante o New Deal. Claro que com relação à criação das frentes de trabalho, como o recrutamento de trabalhadores para o Estado somente se pode dar mediante os ritos constitucionalmente estabelecidos, muitas vezes vão se conceder incentivos a que as empresas realizem a contratação de trabalhadores para a execução desses trabalhos. Foi, por sinal, esta a linha adotada no New Deal. Ou seja, trata-se da utilização do expediente do fomento econômico, que se pode dar pelas mais variadas formas. Também se pode pensar nos serviços organizados para ofertar a colocação de pessoas em vagas. Por outro lado, não se pode esquecer as medidas voltadas ao enfrentamento do denominado desemprego tecnológico. E aí, então,
vão comparecer as criações de institutos voltados ao oferecimento de cursos e treinamentos para o desempenho de determinadas atividades, readaptações do trabalhador para que ele possa efetivamente manter-se a desempenhar um trabalho. Por outra banda, é muito comum irrogar-se a um excesso protetivo a origem do desemprego. Esta irrogação, que tem sido aceita independentemente de se produzirem maiores desdobramentos probatórios, deveria, no mínimo, ser confrontada com as situações em que os sindicatos efetivamente se mostram habilitados a defender o interesse do trabalhador e, portanto, a mitigar o ânimo de proceder às despedidas. Uma das formas que se conhece de mitigar o ritmo de despedidas é precisamente a celebração de acordos e convenções coletivas que procedam a reduções salariais ou reduções de outros ônus. Nem mesmo a lei o pode fazer, de acordo com a Constituição de 88. É somente a convenção e o acordo coletivo que o podem fazer. Da outra parte, é interessante ter-se presente o enfrentamento de medidas destinadas a reduzir o número de pessoas a trabalhar, consideradas elas como um verdadeiro ônus, mercê muitas vezes de ganharem salários um pouco mais elevados, mais de acordo com as respectivas experiências, mercê de terem adquirido determinados vícios, enfim. E muitas vezes essas dispensas coletivas poderão integrar programas de dispensa incentivada, os famosos programas de demissão voluntária, em que o sujeito postula a demissão, isso é, a respectiva saída, e recebe um incentivo de natureza financeira para o fazer. Essas questões foram muito frequentes
Esses expedientes foram muito frequentes na década de 90 do século XX, os famosos programas de demissão voluntária. Ainda, poder-se-á versar mais adiante não só a questão do subemprego, como também a questão da denominada precarização das relações de trabalho.